Cancheiro. Apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 15ª edição do Cancheiro, programa aqui da Rádio Guaíba destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. Na edição de hoje vamos falar muito sobre as decisões na Série D do Campeonato Brasileiro para os gaúchos, o São José e o São Luís. Tem neste final de semana os jogos da volta da terceira fase, a fase 16 avos de final, e também na Copa FGF, em que chegamos à grande final, com Gramadense e Brasil de Pelotas disputando o título. Também vamos repercutir o congresso técnico da Terceirona Gaúcha, realizado nesta semana na Federação Gaúcha de Futebol, e que definiu o formato de disputa da nossa terceira divisão. Tudo isso no FM 101.3, no site guaiba.com.br e nos aplicativos de rádio. Além, é claro, do programa ficar à disposição depois para conferir na íntegra a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube. O Cancheiro que conta com a edição do Guilherme Silveira, lembrando que a Rádio Guaíba tem a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Encontrar um amigo, sair pra beber, trocar uma ideia e fazer um som pra esquecer os problemas. Preciso achar palavras pra rimar, alguém para amar, algo acreditar, um outro lugar, um bom astral pra descontrair. Preciso sorrir, admirar o teu riso. Preciso fugir, me encontrar por aí. Preciso de um bar ou algum outro rolê. Então me diga quem não quer ser feliz a vida e ter alguém pra dar a mão. Então me diga quem não quer um pouco de dinheiro, paz, amor e um dia bom. Então me diga quem não quer ser feliz na vida e ter alguém pra dar a mão. Então me diga quem não quer um pouco de dinheiro, paz, amor e um dia bom. Eu quero também. A gente começa essa 15ª edição do Cancheiro falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, porque o São José e o São Luís seguem vivos na competição e tem jogos decisivos neste final de semana, os jogos da volta da terceira fase, a fase de 16 avos, como ficou popularizado aí principalmente na Copa do Mundo. O São José venceu o jogo de ida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0 no último final de semana no Paço da Areia aqui em Porto Alegre. Gol da vitória do São José que foi marcado pelo goleiro Fábio Ramp em cobrança de falta. Vamos ouvir a narração do gol do Fábio, gol da vitória do Zeca, com a narração do PC Ferrarim na TV Metrópolis. Preparado para a cobrança Fábio Ramp. Thiago Pedra já desiste da cobrança, junto com ele também o Michel. São os dois homens preparados para cobrar por parte da equipe do São José. Vamos nos aproximando dos 10 minutos deste primeiro tempo autorizado. Michel deu um passo, vai voltar. 5 homens na barreira da equipe da Portuguesa. Fábio Ramp partiu para a bola, cobrou direto, golaço! Gol!
os 10 minutos desse primeiro tempo. O goleiro artilheiro brilha mais uma vez aqui no Francisco Noveleto. A torcida vai ao delírio, a torcida grita, a torcida comemora. Fábio Rampi, 1 pro São José, 0 para a equipe da Portuguesa Carioca. Tá aí a narração do PC Ferrarim, da TV Metrópolis, do gol de falta do Fábio, que garantiu a vitória por 1-0 do São José sobre a Portuguesa Carioca no jogo de ida da terceira fase da Série D. Esse foi o segundo gol de falta da carreira do Fábio, o 36º dele, o jogo em andamento, né, no tempo normal. O São José, no entanto, utiliza uma outra contagem, tendo também na conta os gols marcados pelo Fábio em disputas de pênaltis. Nesse cenário, seria o 44º gol do Fábio, esse contra a Portuguesa Carioca. Ele que é o goleiro em atividade com mais gols no futebol mundial. Na história, ele é o terceiro goleiro brasileiro com o maior número de gols, ficando atrás apenas do Rogério Ceni e do Márcio, ex-goleiro do Atlético Goianiense. E o Fábio também, na história, é o 8º do mundo. Ele fica logo atrás do Higuita. Dá para alcançar o Higuita, o Fábio que ainda tem alguns anos de carreira pela frente. O Higuita tem 41 gols, o Fábio, pela contagem oficial, tem 36. E quem falou sobre a vitória do São José no jogo de ida dessa terceira fase da Série D, também sobre o gol do Fábio, foi o auxiliar técnico Claudio Miro, que comandou o São José interinamente nesse jogo de ida contra a Portuguesa, porque o Argel estava suspenso. Parabenizar a todos os atletas, comissão, o staff, o pessoal todo do São José, né, o nosso torcedor que veio, compareceu, né, sabendo que a gente ia enfrentar uma equipe com muita qualidade, uma equipe que vem fazendo um bom campeonato também, né? Então a gente trabalhou, treinou e vem treinando, né? O Argel vinha já analisando o adversário, né? E passou tudo que tinha que passar da qualidade da Portuguesa para os nossos atletas, e a gente conseguiu, né, com muitas dificuldades, né? Foi um jogo muito truncado, um jogo, né, de muita velocidade, mas a gente conseguiu, né, fazer o gol numa falta com o Fábio, que é merecedor porque treina, né, ele treina falta, ele treina pênalti, e mereceu fazer o gol que fez, né, no começo da partida. Então, tá todos de parabéns, né, a gente sabe que demos o primeiro passo agora, né, a gente tem uma vantagem, temos a vantagem, mas a gente, né, vai para o Rio de Janeiro na próxima partida, né, sabendo das dificuldades que a gente vai encontrar na partida lá, mas sabendo também do potencial que a nossa equipe tem, né, a gente vai ter uma semana aí para trabalhar, para analisar algumas coisas que a gente precisa melhorar para voltar classificado lá do Rio de Janeiro. Queria saber qual é o aprendizado, qual é a principal mudança que talvez tenha que fazer para o jogo de lá, vendo que aqui joga dentro de casa com a sua torcida e lá, com a vantagem no placar, vai enfrentar a torcida adversária, que a gente sabe que é um lugar que pode ser muito difícil para o São José, pode ser um lugar bem complicado. Qual é a principal mudança que tem que fazer nessa equipe? Então, Fábio, a gente não se preocupa muito assim com o setor de fora. O torcedor não entra em campo. Então, a gente está preparado para isso, né? A comissão, o Argel, os nossos jogadores, né? Vai ter uma pressão de fora, sim, mas eles não entram no campo. Mas a gente sabe que eles são muito fortes dentro de casa, né? Mas a gente está preparado e vamos se preparar mais ainda para a gente chegar lá, fazer um bom jogo e sairmos de lá classificado. Professor, o senhor estava falando a questão da pressão que não entra da torcida. A minha preocupação é os atletas do adversário, porque a gente viu aí que foi um clima muito complicado, professor.
E eu até realmente fiquei preocupado, que o São José vai encontrar lá. Né? A gente viu que foi um tema muito complicado para os atletas, né? Ele tem questão de torcida não entra em campo, mas pelo menos os atletas dentro de campo, né? A arbitragem também não foi boa. A arbitragem, talvez, na minha opinião, não sei se o senhor concorda comigo, teve grande responsabilidade. O que aconteceu? Que tinha muitas faltas que ele fazia que não via, não sei se o senhor concorda comigo, tanto para o adversário como para o São José. Né? E eu, assim, professor, eu acho que o São José poderia ter tentado fazer o segundo gol, até para ficar mais tranquilo no jogo, porque o adversário não jogou retrancado. Até. Eu esperava que a Portuguesa viesse no sistema de retranca, eles eram bem abertos, até facilitou muito a vida do São José, assim, no ataque. Acho que poderia, né, tentar mais um segundo gol, né, professor? Então, Paulo, né, primeiro responder a respeito sobre a pressão de torcida. Né? É lógico que isso é normal em todos os estádios, o que vem de fora, né, mas é importante ter o torcedor do teu lado, né, e eles têm isso lá. Só que a gente, né, os nossos atletas estão acostumados, estão preparados, né, de focar naquilo que vai fazer dentro do campo e de fora não atingir. A pressão tem em todo lugar, né? Então isso a gente está preparado e vem preparando e vamos preparar mais ainda os nossos atletas para não deixar o de fora vir atingir e acontecer o que aconteceu, né, depois aqui no jogo, de um pouco de confusão ali, mas a gente tem passado coisas boas para eles, né? E te respondendo também a respeito, a gente teve no primeiro tempo, né, condições, a gente criou de fazer o segundo gol. Isso a gente estava procurando desde o começo. Eu acho que o primeiro tempo que a gente poderia ter saído com 2-0, mas, né, a equipe deles depois voltou, né, uma equipe que tem muita qualidade técnica, né, uma escola carioca que joga muito, fica com posse de bola. A gente conseguiu no segundo tempo também eliminar um pouco, né, o nosso meio ficar mais próximo e conseguiu ganhar a primeira, a segunda bola, e aí a gente conseguiu, né, em contra-ataques, né, poderíamos ter feito mais um gol para nós ficar com 2-0 e mais tranquilo para o Rio de Janeiro. Mas a gente está preparado, a gente vai se preparar bastante aí, né, e não podemos deixar de esquecer que hoje a gente tem a vantagem. Lógico que a gente vai se preparar para chegar lá para jogar, como a gente joga em casa, a gente vai jogar fora, mas com cautela. A gente tem o retorno do Danilo, mas a gente acaba perdendo o Igor Cássio para a próxima partida, né? O quanto isso pode não é a palavra acrescentar, mas o quanto isso pode impactar no grupo, a gente tendo um atacante a menos para poder ir ao jogo. É um jogador importante, né? O Igor tem todo jogo, o Argel a gente tem aproveitado, ele tem entrado também, tem nos ajudado, né? Acabou um pouco ali se alterando um pouco e eu acho que de onde eu estava não deu para ver direito, eu acho que acabou encostando um pouco mais no jogador deles e foi contra a mureta, né? Mas é um garoto bom que a gente conta muito com ele, é importante, mas a gente tem outros jogadores que estão no plantel, que são da posição também, que vão estar à disposição para o Argel poder contar. E só para finalizar aqui, queria perguntar para o senhor como é que assumiu o time numa partida tão importante assim, então, e não só a importância, mas uma partida que teve algumas polêmicas, algumas discussões ali. Como é que é para o senhor passar isso para os jogadores, para tranquilizar eles e administrar o elenco depois de tantas questões que aconteceram durante o jogo? Não, no dia a dia, né, a gente tem uma intimidade com os atletas, né, e a gente procura manter o perfil do treinador, o perfil do Argel. Então, né, eu tive a responsabilidade de representar o Argel e todas as vezes que representei, né, procurei a gente não mudar o estilo de trabalhar, de cobrar. Então a gente procura manter aquilo que o nosso treinador, nosso comandante, que é o Argel, a gente procura passar para os jogadores, e os jogadores têm esse entendimento, né? O Argel não estando, tal Claudio Miro, o magrinho que eles chamam, vai estar representando muito bem o treinador ali. Tá aí o Claudio Miro, auxiliar técnico do São José, que comandou o Zeca interinamente,
com a suspensão do Argel, nessa vitória por 1-0 sobre a Portuguesa, no jogo de ida da terceira fase da Série D. A partida de volta será neste domingo, 4 horas da tarde, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e promete ser quente, principalmente pela confusão ali no final do jogo de ida, até comentada pelo Claudio Miro na entrevista coletiva. O Igor Cássio, do São José, deu encontrão nas costas do goleiro Bruno, que foi parar no hospital por ter se chocado contra a mureta ali atrás da linha de fundo do Paço da Areia. O Igor Cássio foi expulso e gerou toda uma confusão que, imagino, vai repercutir nesse jogo da volta. O empate classifica o São José para a próxima fase, para ir pegar o vencedor de Craque, de Goiás, e 13 da Paraíba. O outro gaúcho ainda vivo na Série D é o São Luís, que acabou perdendo de virada o jogo de ida dessa terceira fase para o Velo Clube, lá em Rio Claro, no interior de São Paulo. São Luís chegou a sair na frente com o gol do Vidmar aos 39 do segundo tempo, mas mesmo com pouco tempo para o final do jogo, acabou levando a virada. O Matheus Firmino marcou para o Velo Clube aos 43 e aos 46 da segunda etapa. 2-1 para o Velo Clube. Portanto, o São Luís sai com desvantagem nessa disputa pela terceira fase da Série D. E a gente ouve a avaliação do técnico do São Luís, Paulo Henrique Marques, logo depois dessa derrota no interior paulista. Bom, primeiro que a gente enfrentou uma equipe muito boa, né? A gente achou, tinha já informação e ela só chegou entre os 32 por estar fazendo uma campanha boa, né? Por ter conseguido chegar até aqui. Eliminou a Água Santa no mata-mata. Nós fizemos, acho que, um jogo bom, criamos algumas situações, assim como o Velo também tinha criado até antes de marcar o gol. A gente sente muito porque teve placar no nosso lado até os 45, né? E aí acabou tomando a virada em 2 lances, assim, que eles tiveram muita felicidade, né? Muita competência. E no momento que a gente tinha feito já 5 trocas, né? Algumas já por cansaço, a do Marco por sentir uma lesão. E o Velo conseguiu nos levar para trás depois do gol e no sufoco fazer os 2 gols. E é normal, né? Depois de tu fazer um gol fora de casa, tu se retrair, né? Mas eles foram muito competentes e tá tudo aberto, né, cara? A gente veio aqui, queria voltar vivo e conseguiu voltar vivo. Fez um jogo muito, muito competente contra o Velo e agora está mais o segundo 90 minutos lá em Juí. O que fica, né, desses últimos 2 gols, né? Claro que é sempre muito doído, né? A vitória nas mãos, daqui a pouco o empate e aí acaba perdendo. O que fica de aprendizado para esse jogo em casa, né? Com certeza o oposto vai acontecer, a pressão vai para o lado do Velo, o São Luís jogando em casa. O que fica de aprendizado, professor? Isso faz parte, a gente tá vendo toda hora, né? Não sei se foi agora ontem, né? Na Copa do Mundo também, tava um time que tava com uma vantagem de 2-0, tomou um empate, né? No fim do jogo também. Entendeu? E era uma seleção, né? Então isso acontece, tá acontecendo cada vez mais seguido, né? Gol depois dos 45, isso é normal. Cada time troca 5, dos 20 que começam na linha, acaba 10 diferente, né? Outro jogo. E aí é competência, né? Eles tiveram competência, foram um time se comportou bem no jogo, né? Tentou nos atacar o jogo todo, né? Alguns momentos a gente teve muita dificuldade, principalmente na bola aérea. Alguns momentos a gente conseguiu ter o domínio territorial e levar o Velo um pouquinho para trás e conseguiu algumas conclusões e algumas chances de gol até antes de fazer o primeiro gol, né? A gente já tinha tido pelo menos 1 ou 2 chances boas, né? Que o goleiro tirou, então é isso. O que fica é triste por ter tomado a virada no final do jogo, né? Com o jogo quase que na mão, né? Mas enquanto não termina, né? Só que agora a gente tem certeza de que em casa, a gente fazendo um bom jogo, como fez aqui, a gente tem chance de passar. Tá aí o Paulo Henrique Marques, técnico do São Luís, avaliando a derrota por 2-1 no jogo de ida para o Velo Clube, nessa terceira fase da Série D, e já projetando o jogo de volta,
que é neste domingo, 13h30 da tarde, no 19 de outubro, em Ijuí. O São Luís precisa vencer. É uma vitória simples, por 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. E se o São Luís vencer por 2 ou mais gols de diferença, garante a classificação no tempo normal. O São Luís, que se passar, pega o vencedor de Betim ou CSA nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Sem mudar, sem deixar de ser quem você é. Vamos lá, tem um mundo girando sem parar. Tudo parece difícil, tudo parece anormal. Escadas, abismos, isso é vida real. Tente outra vez, amanhã pode ser bem melhor. Melhor esquecer, caminhar sem olhar pra trás. Pensa em mudar, sem deixar de ser quem você é. Vamos lá, tem um mundo girando sem parar. Tudo parece difícil, tudo parece anormal. Escadas, abismos, isso é vida real. Escadas, abismos, isso é vida real. Além da Série D, também tem decisão, e nesse caso, final, de fato, neste final de semana, na Copa FGF, o troféu Dunga. Brasil de Pelotas e Gramadense se classificaram para a grande decisão. O Brasil, na semifinal, ficou no empate 1-1 com Santa Cruz no jogo de ida nos Plátanos, e no jogo da volta venceu por 1-0 com gol do Masson, Gabriel Masson, já nos acréscimos do segundo tempo, depois de um belo lançamento do Gedeilson, lateral direito, que estreou pelo Chavante justamente nesse jogo. Vamos ouvir a narração do Marcelinho Prestes, da Rádio Pelotense, desse gol da classificação do Brasil diante do Santa Cruz para a final da Copa FGF. No rebote, a bola volta para a equipe do Santa Cruz com o Café, fez a dividida, mas recupera o Gedeilson. Ele deu 6 minutos só, mas o Brasil pode fazer antes de terminar. A bola vai entrando, agora entrou! Agora entrou! Gol! Agora ela entrou, agora pode comemorar, porque o Brasil no sufoco, o Brasil no drama, o Brasil do jeito que deu, que pênalti esquinada, o Brasil mata a partida no tempo normal de jogo, era
Um jogo dramático, 3 bolas na trave. E aí o Chavante mostra que é guerreiro, que é forte, que é resiliente. E o Brasil quer o bicampeonato. E no apagar das luzes, agora ela entrou. Foi morrer no fundo da rede. Vai, malandra. Vai morrer no fundo da rede. Que é gol Chavante. Que é gol rubro-negro. Que é gol com doses dramáticas na Baixada. Tá aí, narração do Marcelinho Prestes, da Rádio Pelotense, do gol do Gabriel Masson, que garantiu o Brasil de Pelotas na final da Copa FGF pelo 2º ano consecutivo, né? O Brasil que busca o bicampeonato. E o Hélio Vieira, gerente de futebol Chavante, conversou com exclusividade com a gente aqui na Rádio Guaíba sobre essa classificação para a final da Copa FGF. Tivemos uma partida e um resultado, né? Nós conseguimos muito obrigado, né? A boa equipe de Santa Cruz nos impôs uma resistência muito grande. A trave também foi um outro obstáculo, estava bem pertinho do objetivo, mas acabamos errando um pênalti, a bola batendo na trave. Tivemos em 2 lances também o encontro da bola com a trave do Santa Cruz, uma ótima atuação do Rodrigo, goleiro do Santa Cruz. Uhum. E felizmente, né, já se encaminhava o jogo para decisão por pênaltis. Nós conseguimos marcar o nosso gol, vencemos o jogo e acredito que merecidamente chegamos à final. Que passe do Gedeilson pro gol do Masson, hein, Hélio, na estreia dele, lateral direito que jogou aqui no Rio Grande do Sul, no Ipiranga também, um reforço importante para a sequência da temporada. Sim, já na sua estreia já contribuiu de maneira decisiva, né? O Gedeilson é um jogador bem conhecido, né, nesse cenário do futebol gaúcho. Teve uma ótima passagem pelo Ipiranga. Nós tentamos, né, chegamos a negociar com o Gedeilson no começo da temporada, quando estávamos montando o grupo, e infelizmente ele teve, infelizmente para nós, né, ele teve um bem melhor, não teria como nós rivalizarmos, né, e fazermos algo em termos de proposta próximo daquilo que ele já tinha. Agora conseguimos, né, a partir do término do campeonato que ele disputava, negociarmos, chegamos a um acordo e já estreou com o pé direito, literalmente com o pé direito, né? Um passe de pé direito que oportunizou ao Masson a marcação do nosso gol. O que te espera da final, Hélio? O Gramadense vem fazendo uma campanha muito boa, né? Tem bons números, tem mérito também em ter chegado à final. Acreditamos que vamos ter jogos difíceis, né? Jogos em que o adversário também aspira, né, à chegada em uma competição nacional, e aí certamente vai nos impor bastante resistência. Surgiu uma dúvida de um ouvinte nosso antes, Hélio, sobre a questão da vaga para a Série D. Se o Brasil for campeão, ele pega a vaga para a Série D pela Copa FGF, né? O ranking seria um último recurso se não conseguir a vaga de outra forma, é isso? Existe já, ao menos, não confirmado, né? Mas dentro daquilo que se conhece em termos de ranking nacional, uma possibilidade já que o Brasil esteja garantido na Série D pelo ranking, mas isso ainda não foi oficializado, né? E as 2 vagas que as equipes finalistas têm à disposição, né, em competições são a Copa Sul-Sudeste e a vaga na Série D. Eu penso que, se confirmado que o Brasil pelo ranking já tem a Série D, acredito que nós temos todo o direito de pensar que nós podemos, independente da posição que seja primeiro ou segundo,
sejamos campeões ou o Gramadense seja o campeão, nós podemos acabar optando pela vaga na Copa Sul-Sudeste. Penso eu assim. Agora tem que ver os desdobramentos disso, né? Confirmação ou não dessa vaga para o ranking, qual será a nossa posição, se nós vamos ser campeões ou não, para que se tenha, então, uma certeza daquilo que nós teremos, né? Em termos de recompensa, de retorno pelo título ou pelo vice-campeonato da Copinha. Mas o campeão poderia escolher, Hélio, porque pelo que eu havia entendido, o campeão fica com a vaga na Série D e o vice na Copa Sul-Sudeste. Isso a princípio. Vamos ver se confirma, né? Nós gostaríamos, né, de disputar as duas competições nacionais. Esse é um objetivo que nós temos, até porque a Copa Sul-Sudeste também é interessantíssima, né? Sim. Em termos, para uma equipe do tamanho do Brasil, enfrentar os adversários que provavelmente nós enfrentaremos, uma competição já com uma visibilidade maior, seria interessante. Tá aí o Hélio Vieira, gerente de futebol do Brasil de Pelotas, projetando essa final da Copa FGF, que será contra o Gramadense. O Gramadense que passou nos pênaltis na semifinal pelo Bagé. Venceu o jogo de ida por 1-0 em Bagé, na Pedra Moura, mas acabou perdendo o jogo da volta por 1-0 no tempo normal na Vila Olímpica em Gramado. Gustavo Linhares marcou o gol do Bagé. Nos pênaltis, no entanto, o Gramadense levou a melhor, venceu por 3-0, garantindo a vaga para a final da Copa FGF. E o Gustavo Corrêa, técnico do Gramadense, também conversou com exclusividade com a gente aqui na Rádio Guaíba durante a semana, destacando o que representa para ele e para o Gramadense chegar nessa decisão da Copa FGF e, por consequência, já garantir uma vaga em competição nacional para a próxima temporada. Acho que representa muita coisa, né? Principalmente para o clube, né? Pelo um processo aí de anos, né? Para chegar nesse momento. Então, é o 5º ano do clube como um clube profissional e já ter a oportunidade, né, de disputar uma competição nacional. Então, é com certeza um resultado de muito trabalho, né? De anos, de muitas pessoas envolvidas, né? Pessoas importantes que estão ou que passaram pelo clube, né? Então, com certeza foi um resultado histórico. E agora a gente tem essa grande decisão, né, contra um grande adversário também, pra gente continuar fazendo história com o clube. E tu participou de todo esse processo, né, Gustavo? Por mais que tenha tido ali a saída para a base do Grêmio, mas tu pega todo esse processo do Gramadense, que para quem não conhece, por muito tempo jogava futebol amador e vem de uns anos para cá investindo em categorias de base, agora no profissional e colhendo os resultados. Com certeza, eu participei praticamente de todo o processo, né? Quase 20 anos dentro do clube. Na época o clube era um clube amador, então o clube mais ou menos ali meados de 2010, 2011, né? O clube começou a investir na categoria de base e a minha categoria foi uma das, acho que até foi a primeira categoria do clube, né? E a geração 94, e então eu participei até os meus 19 anos, né, jogando, mas aos 17 anos eu já comecei a dar os treinos também no turno oposto. Então eu intercalava ali, eu dava treino para os pequenos na época, né, e ainda jogava. Aí com 19 resolvi parar, o futebol me abandonou, né, e aí decidi seguir esse caminho como treinador, e isso já faz 15 anos, né, então bastante história, né, se a gente olhar para trás, né, tudo que o clube construiu e a oportunidade que ele me deu também, né, para mim construir minha carreira, para mim desenvolver minha carreira, né. Eu sou muito grato ao clube, né, por tudo que eles fizeram, não só por mim, mas por toda uma geração, né, de jovens da minha idade ali. Então é um clube que forma, além de formar atletas, forma também grandes pessoas, né. Então é um clube formador nesse sentido, que tem projeto social para mais de 1.000 crianças hoje, né. Então
eu acho que esses resultados que ele está tendo agora no âmbito profissional, né? Eu acho que é consequência de muito trabalho, né? De muitas coisas boas também que o clube entrega, né? Para a comunidade, para a cidade aqui de Gramado, né? E como tu falaste, né? Eu tive bastante tempo ali na categoria de base, a gente conquistou resultados importantes também na base, a gente foi vice-campeão gaúcho em 2022, o mesmo ano de estreia do clube no profissional. No ano de 23, no primeiro momento ali a disputa da Copa do Brasil da categoria, né? A gente acaba até passando de fase diante da equipe de Juventude, que para nós é um grande resultado, né? A gente acaba caindo na fase de oitavas. E aí no segundo semestre eu assumo o profissional, na época na Série B ali do Campeonato Gaúcho, onde a gente foi até a fase de semifinal. Após isso recebi o convite do Grêmio, né? Passei 2 anos na base do Grêmio, primeiro na Sub-15, depois um período ali na 17, e agora retornando para esse projeto maravilhoso que eu conheço, né? E por tudo que me apresentaram também decidi retornar, e eu acho que vem dando muito certo nesse retorno, né? Sim, e no profissional o gramadense com uma ideia bem clara de ter um elenco com muitos jogadores jovens e só alguns experientes para dar essa casca pro grupo também, né, Gustavo? Isso, é importante ter esse equilíbrio, né? Então hoje a gente tem 9 atletas que são oriundos da nossa categoria de base, né? Atletas que eu trabalhei há 8, 10 anos atrás já, e que a gente conseguiu trazer até aqui, né? E então para nós também isso é um motivo que orgulha bastante, e muitos deles aqui natural de Gramado, né? Uma cidade tão pequena, e hoje a gente consegue chegar a uma final tão importante, né? Com tantos atletas da base e da cidade, né? Então acho que isso é fundamental, mas alinhado a isso a gente também traz atletas mais experientes ou que tiveram outros tipos de experiências, né? De vivências, atletas alguns mais velhos, né? Mas hoje na sua maioria todos os atletas já têm um bom tempo de competição, né? Deste nível, tanto divisão de acesso quanto a própria FGF, né? Então mesmo os atletas que a gente tem mais novos aqui, eles já têm uma boa experiência, né? Mas é uma equipe jovem, né? Comparada a outras equipes, mas a gente acredita muito nesse equilíbrio, né? Jovens atletas que querem crescer, querem algo a mais ainda na carreira, olham para frente, né? E querem conquistar coisas grandes, né? Mas ao mesmo tempo também alguns atletas mais experientes que ainda têm esse desejo também de vencer, né? Então acho que isso é fundamental. E o que dá para falar da campanha até agora na Copa FGF, passando em um grupo que tinha equipes com a mesma característica, o mesmo perfil do gramadense, equipes jovens, né? E na semifinal, duelos muito disputados com o Bagé decidido nos pênaltis. Isso, na primeira fase eu acho que a gente teve uma evolução assim bem importante, né, dentro da competição, uma competição bem curta, uma competição onde a gente estreia perdendo, né, num jogo, a gente toma uma virada de 2 para a equipe de Santa Cruz, faltando alguns minutos, né, e na época lembro que a gente até falou sobre isso, né, sobre a questão da maturidade da equipe, né, e após isso a equipe evoluiu muito nesse sentido, né, então uma equipe que amadureceu durante a competição, a gente não, como as outras equipes também não tiveram tanto tempo assim para se preparar antes da competição, né? Então é natural que tu consiga essa evolução dentro do torneio, dentro da competição, né? Dentro do campeonato. E eu acho que a equipe conseguiu evoluir a cada jogo, foi ganhando confiança, né? Os atletas, a gente tinha alguns atletas que no início ali acabaram lesionando ou alguma situação que eles não estavam aptos ainda, e a gente dentro da competição também foi ganhando alguns reforços nesse sentido, foi se fortalecendo, né? Como tu falou, numa primeira fase enfrentando equipes com uma característica mais parecida, a equipe de Santa Cruz já é uma equipe mais experiente, né? Mas a equipe do Monson e a equipe do Brasil de Farroupilha também, uma característica mais jovem, né? E agora a equipe do Bagé também, uma equipe experiente, né? Com atletas bastante experientes já, com bastante tempo de competição, né? E uma equipe tradicional, né? E a gente consegue um ótimo resultado fora de casa, a gente faz um excelente jogo fora de casa. E aqui no jogo aqui, ó, acho que a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, acho que poderíamos ter até tido um resultado diferente, mas a gente sabe que essa competição é no detalhe, né? E a gente acaba tomando um gol no primeiro tempo e a gente não consegue um empate, mas eu acho que por muito merecimento também a equipe manteve o equilíbrio, a tranquilidade e acho que conseguiu transmitir isso nos pênaltis.
E o primeiro jogo da final, Gustavo, que tem o mando do Gramadense, vai ser aqui em Porto Alegre, no Paço da Areia. Por onde passou essa decisão do Gramadense de trazer esse jogo de ida da final para Porto Alegre e não jogar na Vila Olímpica em Gramado? A ideia nossa, com certeza, era jogar aqui em Gramado, né, na Vila Olímpica, a nossa casa, onde a gente manda todos os jogos, né. É um estádio muito legal, muito bacana, né, com gramado ótimo para jogar futebol. Só que é um evento muito grande, né? A gente sabe que ali, apesar de ser um lugar muito bonito, é um lugar aberto, né? É um campo aberto. Então, por motivo de segurança, né, os órgãos públicos aqui da cidade e a própria federação também, todos acharam que era um risco grande, né, fazer lá, principalmente por ser aberto, né? E pela grandeza do evento, né? Então, principalmente por esses fatores, né, nós acabamos tendo que alterar o local da decisão. Vale lembrar que a gente tem uma arena que está quase pronta, que deve, nos próximos meses aí, ser entregue. Vai ser uma arena, eu acho que referência até no nosso estado, né, muito bonita, que vai nos dar uma condição, né, de a gente elevar o nível em relação à nossa estrutura, né. Mas ainda não estando pronta, né, a gente vai ter que fazer essa decisão fora de casa, né? E a questão de ser ali em Porto Alegre, né, acho que o clube tentou alguns lugares, né, e o primeiro que deu sinal verde, né, foi São José. As duas equipes têm uma relação boa, né? Então o clube optou então por fazer a decisão aí em Porto Alegre, no Paço da Areia. O gramado sintético não gera alguma preocupação, Gustavo? Por mais que agora seja de ótima qualidade ali no Paço da Areia, né? Isso, a gente fez um amistoso antes da competição contra eles. É um excelente gramado, né? Inclusive a nossa arena aqui também vai ser sintético. Eu acho que o mesmo gramado, ou pelo menos semelhante, né? Um nível muito bom. E claro que é diferente, é um piso diferente. Eu acho que nós não estamos adaptados, mas o nosso adversário também não está adaptado, né? Então acredito que ninguém vai levar vantagem em relação a isso, né? E eu acho que isso vai prevalecer o jogo também, né? Porque a gente sabe que o gramado sintético é um piso diferente, não é uma grama natural, mas um gramado sintético do nível que tem hoje o estádio, ele com certeza ele vai potencializar o jogo no que se diz respeito à qualidade do jogo, né? Eu acho que ambas as equipes são equipes que têm qualidade, que procuram jogar, né, futebol, e eu acho que um gramado sintético ele é melhor do que uma grama natural, né, que não seja tão bom, um campo natural que não seja tão bom. E a gente sabe que no nosso futebol gaúcho aqui a gente tem muitos campos que não são ideais para se praticar futebol de qualidade, né? E às vezes tu tem um gramado sintético, ele vai potencializar isso, né? Então a gente não está adaptado, mas acreditamos também que o nosso adversário também não está adaptado, né? Então acho que ninguém vai levar nenhum tipo de vantagem em relação a isso. Mas tu acredita que o Brasil leva vantagem pelo fator local no jogo da volta, e a gente sabe o quanto a torcida chavante é apaixonada e certamente vai lotar o Bento Freitas, Gustavo? Acho que com certeza. Acho que para nós também vai ser uma baita experiência jogar essa final, né? Uma final tão importante, e também contra uma equipe tão tradicional, né? Com uma torcida tão tradicional também, uma torcida grande, né? Que sempre está junto com a equipe, que sempre apoia, né? Então a gente encara como uma grande experiência também, e eu acho que são esses momentos que fazem tanto os jogadores, os atletas, nós, profissionais, né? E o próprio clube também. Eu acho que é uma decisão importante para o clube também, todos nós melhorarmos e aprendermos com essas situações, né? Então a questão de ter vantagem em casa ou não, com certeza é um lugar muito difícil de se jogar. A gente respeita muito o nosso adversário, né? Principalmente na sua casa, né? Mas a gente está preparado para fazer 2 grandes jogos. A gente está com muita confiança daquilo que a gente faz todos os dias no nosso trabalho, que eu acho que é o principal, né? E um jogo de cada vez, né? Então a gente está pensando nesse primeiro jogo, fazer um bom jogo, né? Conseguir uma vantagem, sim, né? Porque a gente sabe dessa dificuldade que a gente vai ter fora de casa, mas a gente está focado no primeiro jogo da decisão. Gustavo Corrêa, técnico do Gramadense, que faz o jogo de ida da final da Copa FGF contra o Brasil de Pelotas neste domingo,
às 15h, no Paço da Areia, aqui em Porto Alegre. O Gustavo explicou ali, né, os motivos que fizeram com que o Gramadense trouxesse esse jogo da final com seu mando aqui para a capital. E chama atenção o valor elevado dos ingressos para esse jogo de ida da final da Copa FGF. R$ 60 antecipado e R$ 100 na hora. Preço bem salgado, principalmente para os padrões aí do futebol do interior e em especial dessa Copa FGF. Jogo de ida então neste domingo 15h no Paço da Areia, em Porto Alegre, e o jogo da volta está marcado para domingo, dia 19, 11 da manhã, no Bento Freitas, que certamente estará lotado. Esteve no ano passado, na final do Brasil contra o Aimoré, eram 9 mil chavantes no estádio, o Brasil que conquistou o título naquela oportunidade, agora busca o bicampeonato diante do Gramadense, com o jogo da volta sendo no domingo, dia 19, às 11 da manhã, no Bento Freitas. E essa situação curiosa que abordamos com o Hélio, do fato do Brasil querer a vaga na Copa Sul-Sudeste, né? Porque vai ter a vaga da Série D de uma forma ou de outra, sendo campeão da Copa FGF, aí pegaria a vaga via Copa FGF ou pelo ranking, né? No caso de ser vice-campeão, ficaria com a vaga na Copa Sul-Sudeste pela Copa FGF e conseguiria ainda assim a vaga na Série D pelo ranking nacional de clubes. E se o Brasil ganhar, né, a Copa FGF, que é curioso, igual aconteceu no ano passado, a vaga na Série D ela não iria para o Gramadense, iria para um clube de qualquer outro estado do Brasil via ranking, herdaria a vaga do Brasil via ranking. É um pouco confuso, mas para o Rio Grande do Sul, né, como um todo, seria interessante o Gramadense ser campeão da Copa FGF, porque aí teríamos um representante a mais na Série D do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Amanhã pode ser bem melhor. Melhor esquecer, caminhar sem olhar pra trás. Pense em mudar, sem deixar de ser quem você é. Vamos lá, tem um mundo girando sem parar. Tudo parece difícil. Tudo parece anormal. Escadas, abismos, isso é vida real. Tente outra vez, amanhã pode ser bem melhor. Melhor esquecer, caminhar sem olhar pra trás. Pense em mudar, sem deixar de ser quem você é. Vamos lá, tem um mundo girando sem parar. Tudo parece difícil.
Bom, e nesta semana que passou tivemos o Congresso Técnico, ou Conselho Técnico, como é chamado nos dias atuais, do Gauchão Série B, que nada mais é que a nossa terceirona gaúcha, né? Terceira divisão do Campeonato Gaúcho. O congresso foi realizado na última quarta-feira, na sede da Federação Gaúcha de Futebol aqui em Porto Alegre, e 10 times confirmaram participação. A principal novidade da terceirona deste ano é que a competição será sub-23 e não serão permitidos jogadores acima dessa idade, como acontecia nos outros anos. Então, todos os jogadores para disputar a terceirona precisarão ter menos de 23 anos. Competição que está prevista para começar no dia 6 de setembro, vai até 29 de novembro. O formato será o seguinte: as 10 equipes se enfrentam todas contra todas em turno único, com os 2 primeiros se classificando para as semifinais e do terceiro ao sexto vão disputar um playoff em jogo único, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, para definir os outros 2 semifinalistas que se juntam às 2 equipes que já se classificarem diretamente para as semifinais. Lembrando que os finalistas, portanto o campeão e o vice, garantem o acesso para a segunda divisão gaúcha, para a divisão de acesso em 2027. As 10 equipes que vão disputar a terceirona gaúcha nesta temporada são Farroupilha de Pelotas, São Paulo de Rio Grande, 1992 de Carazinho, o Cruz Alta, que na verdade vai ser o Taquara Esporte Clube de Taquara. O Taquara vai levar o nome do Cruz Alta, que é o clube filiado à Federação Gaúcha de Futebol, mas quem vai jogar mesmo é o Taquara. Novo Horizonte de Esteio, Rio Grandense de Rio Grande, o Vovô Rio Grande, Panambi, Futebol com Vida de Viamão e Real de Tramandaí. As 10 equipes, portanto, que vão disputar a terceirona gaúcha, reiterando, começa no dia 6 de setembro e vai até o dia 29 de novembro, com os finalistas garantindo o acesso para a segundona de 2027. E assim encerramos mais uma edição do Cancheiro, a 15ª, agradecendo muito a tua audiência, lembrando que o programa fica à disposição para ouvir a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube. Se tiver algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão de pauta aqui para o Cancheiro, pode fazer pelas nossas redes sociais, no Guaíba Esporte, e também pelo WhatsApp 519-9388-7532. 519-9388-7532. Cancheiro que conta sempre com a minha apresentação, Nicolas Wagner. Na edição do programa de hoje esteve o Guilherme Silveira. Lembrando que a Rádio Guaíba conta com a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esportes do Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. Vamos torcer aí pelos gaúchos nesses jogos decisivos pela Série D, para seguirem na briga pelo acesso para a Série C, e também acompanhar esse jogo de ida da final da Copa FGF entre Gramadense e Brasil de Pelotas. Retornamos no próximo final de semana com mais uma edição do Cancheiro, com muito mais conteúdo sobre o nosso futebol do interior gaúcho. Tá certo? Um abraço e até mais. Você ouviu Cancheiro.